aquelas pessoas que achavam que os apóstolos eram os caras da época. E nos dias de hoje tem muita gente que acha isso também, né? Que os apóstolos são os caras. Usa-se o termo apóstolo, como se fosse alguém que tem uma autoridade especial e tal, alguém que está acima de todos, né? Olha o que Paulo diz: Deus nos pôs por últimos, verso 9, como que condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes, vós ilustres e nós desprezíveis. Até a presente hora padecemos fome e sedes, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos e trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e suportamos. Veja, Paulo dizia: nós fomos colocados por último. Vocês acham que nós somos os primeiros? Somos aqueles que estão por cima? Eu sempre digo isso para os meus alunos: olha, não se iludam achando que vocês vão estar por cima. Vocês vão estar por baixo. Estamos no ministério para sermos servos de Cristo e servos da igreja. Em terceiro lugar, o vocacionado é alguém consciente da graça de Deus. Veja o que Paulo diz ainda em Efésios 3, ainda lá no verso 7. Ele diz que ele foi constituído ministro. Ele diz que ele é servo. Ele é chamado para ser servo, chamado para ser ministro, conforme o dom da graça de Deus. Veja só, agora ele fala da graça de Deus. Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele fala que ele foi chamado, ele foi tornado ministro, de acordo com a graça de Deus. Paulo era alguém consciente da graça de Deus. Ele dizia isso em vários textos, que o Evangelho da Graça transformara a sua vida. Em 1 Timóteo 1, verso 3, ele dizia que ele era blasfemo, ele era perseguidor, mas ele diz lá no verso 14: contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Paulo, se ele vivesse hoje, eu não sei se ele iria ser pastor de uma das nossas igrejas. Olha o currículo dele, melhor dizendo, olha o seu passado. O seu passado o condenava. Ele havia sido perseguidor da igreja, ele havia blasfemado, ele havia perseguido Cristo e a sua igreja, e quando ele se converteu e foi levado a Jerusalém, todo mundo olhava torto para ele, todo mundo ficava com um pé atrás, às vezes com os dois pés, né? Atrás, olhando com o olhar torto, dizendo: será que esse cara se converteu mesmo? Será que esse cara que estava indo até Damasco para prender os crentes, será que ele não veio aqui para Jerusalém para nos prender também? Mas veja, a graça de Deus superabundou sobre Paulo, a graça, o favor imerecido. Agora veja, Paulo não somente recebeu graça quando foi salvo, mas ele recebeu graça também quando ele foi vocacionado para o ministério pastoral. Ele recebeu graça sobre graça. Aliás, aqui nesse texto mesmo, em Efésios 3, no verso 8, ele dizia que ele era o menor de todos os santos, ele era o mais indigno de todos, como ele diz lá em 1 Timóteo 1 também: eu sou o principal de todos os pecadores. Eu era blasfemo, eu fiz tantas coisas erradas, tantas coisas ruins, mas ele diz aqui no verso 8: mas a mim me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas da graça. Veja, o menor de todos os santos, a graça de Deus transbordou sobre ele. Há uma expressão parecida que ele usa
lá em 1 Coríntios 15, versos 9 e 10, quando ele diz assim: eu sou o menor de todos os apóstolos. Aqui em Efésios 3 ele diz que ele era o menor de todos os crentes, de todos os santos. Lá em 1 Coríntios 15 ele diz que ele era o menor de todos os apóstolos. E ele diz mais, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas olha o que ele diz no verso 10: mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Tudo o que você é, meu irmão, minha irmã, é pela graça. Você acha que você é alguma coisa sem a graça de Deus? Você acha que você acha que nós, como pastores, somos alguma coisa sem a graça, sem a misericórdia de Deus? Você acha que nós somos bons o suficientes para sermos pastores? Você acha que o que nos torna pastores é o nosso talento, é a nossa oratória, é o nosso conhecimento em teologia? Você acha que o que nos torna pastores é porque nós somos completamente santos, completamente bons? Nós somos imperfeitos, como vocês. Mas recebemos a graça de Deus também, como vocês. E Paulo diz isso: olha, sou o que sou, pela graça, e a sua graça para comigo não foi vã. E aí diz mais: antes trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, muito mais do que todos os outros apóstolos Paulo havia trabalhado, porque a graça de Deus está comigo. Por que Paulo havia feito tanta coisa? Por que Paulo foi tremendamente usado por Deus? E foi muito mais usado do que os outros apóstolos. Não é porque ele era melhor, não é porque ele era mais santo, não é porque ele tinha alguma capacidade especial que os outros não tinham. É por causa da graça de Deus sobre ele. Ele dizia isso aqui: porque a graça de Deus foi comigo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não são pessoas perfeitas que fazem a diferença no reino, mas sim a graça de Deus. Nós, de fato, olhamos para a perfeição de Jesus. Nós hoje precisamos de pessoas, de pastores que tenham de fato caráter, que tenham integridade, como o pastor Ivo tem. De fato, nós precisamos de homens assim. Agora, isso não significa que nós somos perfeitos. Nós erramos também. E certamente, assim como eu, tenho certeza que o pastor Ivo já cometeu erros aqui. Mas o que faz a diferença no reino de Deus não são pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Mas o que faz a diferença no reino e na igreja é a graça de Deus sobre nós. E as nossas igrejas precisam entender isso, que pastores são pessoas de carne e osso. Os pastores sofrem. Os pastores, eles também precisam das suas orações. Às vezes algumas pessoas acham, pastor, que nós nunca precisamos de nada, né? Em termos espirituais, em termos físicos também. Olha, essa semana fiquei sabendo que o pastor Ivo ficou doente. Olha só. E talvez alguns de vocês que receberam visitas dele em tantos momentos precisaram visitá-lo. Ele precisa disso também. Não é só vocês que precisam, ele também precisa, porque ele é gente de carne e osso. Eu também fiquei doente alguns dias atrás, né, pastor? Também fiquei internado, mas graças a Deus agora já estou melhor. E quando nós estamos em uma situação como essa, a gente percebe aquilo que diz Tiago 5, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Só que a diferença é que a fé dele era um pouquinho maior, né, do que a nossa. Ele orou e os céus se fecharam durante 3 anos e meio. Mas veja, por que ele orou e os céus se fecharam? Porque ele era um super-homem? Porque ele era o Batman ou algum outro super-herói?
porque ele era um anjo, algum ser especial. Não, ele era homem como nós, ser humano como eu e você. Então o meu desafio à igreja, que a igreja continue sim sendo abençoada pelo pastor Ivo, que o pastor Ivo, a sua esposa, a sua família continue sendo bênção aqui nessa igreja, mas que a igreja também cuide dele, que a igreja também continue cuidando dele, dessa família, amparando, porque eles precisam da graça de Deus também, como vocês precisam, como nós precisamos, como todos nós precisamos. Em quarto e último lugar, sabe quando fala em último lugar, todo mundo fica feliz, né? Porque o pastor está terminando a mensagem, né? Quarto e último lugar, puxa, último ponto da mensagem. Agora, o grande problema é se o pastor falar agora, irmãos, aqui agora desse ponto, eu tenho 10 lições agora. Aí vai complicar, né? E o difícil também é quando o pastor começa a pregar, ele começa dizendo assim, irmãos, eu quero tirar aqui desse texto 12 lições para as nossas vidas. Ele está empolgado, né? E já pregou 50 minutos em 3 lições, ainda faltam 9. E só ele está empolgado de repente, né? Todo mundo olhando, e agora, meu Deus, né? E de repente algumas pessoas que estavam orando pelo pregador começam a orar contra o pregador daqui a pouco, né? Mas eu espero que os irmãos continuem orando por mim ainda e não contra mim. Ok, último lugar então, a última característica de uma pessoa vocacionada, de alguém que é vocacionado para o ministério, é que essa pessoa está consciente do poder de Deus sobre a sua vida. Veja o que Paulo diz ainda nesse versículo 7 de Efésios 3, no final do verso 7. Ele diz que o dom da graça de Deus havia sido concedido sobre ele. Agora olhe o final do verso 7, segundo a força operante do seu poder. Ele reconhecia, ele tinha plena consciência então de que a graça de Deus era derramada sobre ele, e por isso que ele era apóstolo, por isso que ele pregava, mas não só por isso, mas também por causa do poder de Deus, a força operante do poder de Deus. Veja, irmãos, que coisa fantástica aqui. Não são as nossas habilidades que nos tornam aptos para o ministério pastoral ou para qualquer outro ministério da igreja, mas é o poder de Deus sobre nós. Veja o que Paulo diz aqui mesmo em Efésios capítulo 1. Efésios 1, ele faz uma afirmação fantástica sobre o poder de Deus. Olha o verso 19. Ele está orando aqui e ele deseja assim que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja só, Paulo aqui fala no verso 19 do poder de Deus sobre nós os que cremos. Agora veja o verso 20, o qual, ou seja, aquele poder, o mesmo poder que ele exerce sobre nós, diz o verso 20, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que coisa fantástica! O mesmo poder que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, atua sobre você e sobre mim. Imagine aquela cena: Cristo Jesus morto, Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus sepultado em uma cova, mas Paulo diz: o poder de Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E olha, esse mesmo poder que atuou sobre Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos, age também
também sobre aqueles que nele creem. Que coisa fantástica. Então nós sabemos que não são os nossos talentos, não são as nossas habilidades que nos tornam aptos para o ministério, mas é o poder de Deus sobre nós. Então, se você é vocacionado por Deus, veja só, se você é vocacionado por Deus e diz que não é apto para o ministério, você está confiando mais no seu poder pessoal do que no poder de Deus. Se eu sou vocacionado e digo assim: Deus, olha, eu não posso pregar o Evangelho, eu não posso ser pastor, eu não posso exercer esse ministério, eu estou dizendo assim: Senhor, eu estou dependendo do meu poder, eu estou dependendo das minhas habilidades, eu estou dependendo de mim mesmo. Isso seria uma grande presunção, um tremendo equívoco. Mas quando nós reconhecemos que nada depende de nós, exceto o nosso esforço, é claro, sim, mas tudo depende do poder de Deus sobre nós. Isso serve não só para nós, pastores, e nós de fato precisamos disso, em momentos em que nós estamos abatidos, em momentos que nós estamos diante de alguns desafios. Nós sempre precisamos nos lembrar que dependemos do poder de Deus, que somos fracos, que Deus escondeu o seu tesouro em vasos de barro, mas o seu poder atua sobre nós, atua através desses vasos de barro. E isso serve para você também, meu irmão. Você que é chamado por Deus, que é vocacionado para exercer algum ministério na igreja, você e eu, todos nós precisamos então entender que é pelo Espírito Santo, que é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos exercer esse ministério, e qualquer ministério. Nós precisamos também nos lembrar o que diz lá em Atos 1, verso 8, que é pelo poder do Espírito Santo que vamos testemunhar de Jesus, e recebereis poder do Espírito Santo, diz o texto, diz o próprio Jesus, e ser-me-eis o quê? Testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e em todo o mundo. Quando nós não testemunhamos de Jesus às outras pessoas, e quando nós temos medo de fazer isso, nós estamos nos apoiando em nosso próprio poder, em nós mesmos, mas nós temos a garantia do poder do Espírito Santo sobre nós, que atua sobre nós e através de nós. Que Deus levante você também, meu irmão, irmã, para ser servo, para ser serva, para atuar pelo poder do Espírito Santo, para testemunhar de Jesus a essa cidade. Não são só nós, pastores, que somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Todos os crentes são. Vocês são, eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer ainda aqui nessa cidade, antes que Jesus volte, né? Deus tem algo sim a fazer nessa cidade, através dessa igreja, através dos irmãos. E talvez você está pensando assim: não, através de mim não, eu não tenho habilidade, eu não sei falar, eu não sei pregar. É o seu testemunho, são as suas palavras. E assim, dessa forma, mesmo que você não saiba pregar, você recebeu poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo. E você também é vocacionado para isso. Quero terminar dizendo então que a gente precisa orar para que o Senhor então possa despertar mais crentes, ou Ele possa despertar mais pessoas com a mesma consciência vocacional que o apóstolo Paulo tinha, com a mesma consciência vocacional que o pastor Ivo tem, ou seja, vocacionados, conscientes do seu chamado. São pessoas que são chamadas por Deus, vocacionados, que são conscientes do seu serviço, eles são conscientes que eles são servos, vocacionados, conscientes da graça de Deus,
eles reconhecem que são o que são pela graça, e vocacionados que são conscientes do poder de Deus sobre eles. Que o Senhor Deus continue abençoando tremendamente a sua vida, pastor Ivo, o seu ministério, a sua família, e que essa consciência vocacional possa perdurar, possa continuar sobre o irmão, na sua mente, no seu ministério e na sua prática pastoral, e que o irmão também seja usado para que, quem sabe aqui, adolescentes, jovens, quem sabe aqui crianças, quem sabe até adultos sejam levantados para serem vocacionados por Deus, porque, como disse Jesus, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Oremos para que o Senhor da seara então possa levantar mais ceifeiros, mais trabalhadores para a sua seara. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne aqui, e de maneira especial a vida e o ministério do pastor Ivo e a sua família. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes porque o Senhor está presente em nosso meio, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tão grandes e maravilhosas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós. Quero agradecer por essa igreja, ó Deus, que já tem sido usada pelo Senhor ao longo dos anos aqui nessa cidade, ó Deus. Quero agradecer pela Tua palavra que já tem sido anunciada aqui. Quero agradecer, ó Deus, pelo Teu reino que já tem sido expandido aqui nesse lugar através deste Teu povo. De maneira especial, ó Deus, eu quero agradecer pelo Teu servo, pastor Ivo Gomes, pela sua família, ó Deus, por esses 23 anos de ministério pastoral. Que o Senhor possa estar renovando, ó Deus, o ânimo do Teu servo, ó Deus. Que ele possa continuar firme, ó Deus, constante. Que ele possa, ó Deus, continuar perseverante, ó Pai,